me alegre atendo ao teu mandar. Aleluias. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Eu quero adorar a Deus pela oportunidade de aqui estarmos para juntos engrandecermos ao nome do Senhor. Quero desde já agradecer ao irmão Ivanildo pelo convite. Muito obrigado, irmão Ivanildo. Que o nosso Deus continue o abençoando. Irmãos, as palavras que aqui já foram ditas, os louvores que foram entoados, quero eu acreditar que vieram diretamente de Deus para as nossas vidas. Quando o irmão Ivanildo falou para mim se eu poderia trazer uma palavra no dia de hoje, eu orei ao Senhor e falei: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. E eu quero dizer, irmãos, algo para você. Alegra o teu coração, porque Ele me deu uma palavra. E eu quero engrandecer o Senhor nessa noite, porque o Juarez, quando ele me antecedera, ele falou algo a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu disse: Deus, eu creio que é o Senhor confirmando aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Então, desde já, irmãos, eu quero perguntar: quem são aqueles que não vão perder a oportunidade de adorar ao Senhor nesta noite? Se você chegou nesta casa, meu irmão, na intenção de adorar, de exaltar o nome do Senhor, eu te digo, meu querido, pode abrir o teu coração e deixar o Senhor falar, porque Ele tem uma palavra para você. Se até o dia de hoje, meu irmão, você chegou aqui desanimado, cabisbaixo, porque os problemas te afrontou, eu quero te dizer, o Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Sairemos daqui nessa noite transbordando de alegria. O nosso espírito se encherá de gozo, porque sentiremos mais uma vez a presença do Espírito Santo no nosso meio. Queridos, e como eu disse, quando eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra, eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma fórmula para pregar. E o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração: Deus não trabalha com fórmulas, Deus trabalha com relacionamentos. E eu falei: Deus, então me dê uma palavra. E eu comecei a olhar na palavra do Senhor, e eu convido os irmãos para lerem comigo Evangelho de São João, capítulo de número 17, versículo de número 8. É um texto que acredito eu que muitos dos irmãos já leram, alguns dos irmãos também já pregaram esse texto, mas acredito que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Aleluia. Diz-nos assim: porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Amém. Queridos, quando eu estava meditando numa palavra para trazer ao coração da igreja, eu comecei a pensar na história da igreja. Nós começamos a perceber que o Evangelho chega aos nossos dias de uma forma meio que abafada. Nós encontramos pelo Brasil afora milhares de igrejas tendo culto de segunda a segunda. E quantas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas em tantos erros, achando que a forma de agradar ao Senhor é assim ou daquela outra forma, e muitos criam fórmulas para agradecerem ou para tentarem agradecer ao nome do Senhor. E nós escutamos muitas vezes até o pastor Ezequiel falar que nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Nós não precisamos de fórmulas. Irmãos, nós não precisamos de copo orado, nós não precisamos de lenço ungido, nós não precisamos de rosa branca, nós precisamos de compromisso, nós precisamos de relacionamento, porque eu tenho a certeza que a partir do momento em que eu e você mantivermos relacionamento com o Senhor, o céu não terá mais, irmãos, uma divisão entre nós e o céu, mas o céu estará aberto todos os dias, e tudo quanto precisarmos, nós vamos falar: Senhor, eu preciso do Senhor nesta causa, e Ele vai agir na nossa causa. E eu comecei a analisar a palavra do Senhor. O Evangelho de João, irmãos, ele nos traz um exemplo claro e lógico de um relacionamento com o Senhor. É interessante que João, ele começa a profetizar acerca de Cristo, e João, ele começa a trazer-nos uma mensagem de vida, porque até então a igreja, ela estava passando por uma fase onde não havia mais relacionamento com Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós observamos que poucos foram os homens que mantiveram relacionamento com Deus. E é interessante que todos esses que tiveram relacionamento com Deus tiveram uma vida de vitória. Irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração. Se até hoje, irmãos, os problemas te afrontou, se até hoje, irmãos, a carga foi pesada aos teus ombros, eu te convido para ter um relacionamento com Deus nessa noite.
Porque se eu e você mantivermos um relacionamento com Ele nesta noite, nós sairemos daqui vitoriosos. Nós sairemos daqui, irmãos, dizendo: é bom servir ao Senhor. Quem sabe, irmãos, essa tua dificuldade te acompanhou até hoje, porque você só está atrás de fórmulas. Você tem procurado tantas fórmulas para esse problema acabar, mas não tem tido relacionamento com o Senhor. Irmãos, vamos ter relacionamento com Ele, porque a partir do momento em que eu e você nos dispusermos a ter relacionamento verdadeiro, o Senhor vai entrar na nossa causa, a nossa vida vai mudar. E João ele começa a falar a respeito desse Jesus. E Jesus ele vem até a terra para nos mostrar que é necessário termos um relacionamento com o Senhor. E João fala a respeito de um Jesus que trazia vida. João diz no capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até então, irmãos, só ouviam falar, mas de repente o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E é interessante que quando Jesus ele habita no nosso meio, ele começa a nos mostrar os privilégios que teriam aqueles que mantivessem um relacionamento sincero com Ele. É interessante que João, ele começa a falar a respeito de Jesus com uma propriedade tão grande. João, ele começa a falar de Jesus com uma clareza. E é interessante, irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, ele sabia, ele tinha convicção de que Jesus viria para quebrar todos os paradigmas que existiam. João, ele sabia que Jesus viria para transformar vidas de fracassos em vidas de vitória. E é interessante que João, ele começa a profetizar a respeito de Jesus. De repente esse Jesus aparece. Queridos, quando Jesus ele aparece na história, ele já começa quebrando toda a história passada, e ele começa trazendo uma história nova para a humanidade. E eu louvo ao Senhor porque o livro de João inteiro, quando eu leio o Evangelho de João, eu começo a perceber que João ele foi, acredito eu, que o que explicou com mais clareza a respeito de Jesus. E é interessante, irmãos, que quando João fala de Jesus, o povo começa a perguntar: quem é esse Jesus? Por que perguntaram quem é esse Jesus? Porque só conheciam fórmulas, nunca tiveram relacionamento com Deus. E assim somos nós às vezes as dificuldades chegam até nós. Nós ouvimos falar que tem solução, mas nós não acreditamos, porque até hoje, ou até algum momento de nossas vidas, nós só conhecemos fórmulas e não temos relacionamento com o Senhor. Mas irmãos, nessa noite eu tenho certeza que sairemos daqui abençoados por Ele, porque aqueles que ainda não tiveram relacionamento com o Senhor, vai conseguir conhecer Jesus de perto. E se tua vida foi feita de fórmulas até hoje, haverá relacionamento com o Senhor nessa noite. E João fala a respeito de um Jesus que viria, e de repente esse Jesus vem, e esse Jesus é batizado por João. E João fala ao povo: eu batizei com água, mas esse Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o primeiro sinal daqueles que têm relacionamento com o Senhor. Quem tem relacionamento com o Senhor, irmãos, ele tem fogo em sua vida. É interessante que a irmã disse que nas pelejas da vida nós não temos que pelejar, porque entendemos que quando temos a presença do Senhor tem fogo. E se tem fogo, irmãos, há a presença do Senhor, porque o Senhor, quando Ele manifestava a sua presença, era por meio de fogo. Crente que tem fogo na vida, ele tem unção. Crente que tem unção, ele é diferente. E quando ele é diferente, ele consegue influenciar o mundo. E se ele influencia o mundo, ele diz: eu tenho relacionamento com o Senhor. E ele consegue convidar pessoas e diz: vamos ter relacionamento com o Senhor, porque a partir do momento que nós começamos a ter relacionamento, produziremos fogo em nossa vida. Aleluias. E esse Jesus, quando ele é batizado por João, ele começa então a desencadear uma série de milagres. O capítulo 2 de João, ele fala a respeito de o primeiro milagre de Jesus. Aleluias. Jesus ele vai para Caná da Galileia em uma festa. E festa, irmãos, é sinal de alegria. E é interessante que no meio da festa acaba o vinho. E o povo começa então a ouvir um barulho diferente: acabou-se o vinho, e agora? E o que seria daquela festa sem aquele vinho? Porque o vinho ele era essencial numa festa. E eu tenho aqui também uma palavra de Deus. Quem sabe, irmão, o vinho da alegria da tua vida foi-se embora. Quem sabe, irmãos, a alegria de viver, a alegria de estar na casa do Senhor foi-se embora. Mas eu quero te dizer, o Jesus de relacionamento ainda faz vinho através de água. O Jesus de relacionamento, ele traz de volta alegrias para a tua vida.
Irmãos, as fórmulas da sua vida possivelmente te deixou num fracasso. As fórmulas da tua vida possivelmente levou embora a tua alegria. Mas eu venho te dizer, Jesus ainda está no nosso meio. E quando Ele está no meio, o vinho não acaba. O vinho não acaba, meu irmão. Tem vinho ainda para a tua vida. E eu creio que esta é a noite do Senhor trazer de volta para a tua casa a alegria que foi-se embora, porque Ele ainda tem milagres para fazer. Aleluias. O capítulo de número 2, ele ainda continua falando a respeito de milagres de Jesus. Irmãos, possivelmente você pode falar assim, mas o Oséias quer falar do livro de João inteiro. Sim, eu quero falar do livro de João inteiro, porque João, ele começou, irmãos, a falar ao meu coração quando eu comecei a ler que Jesus é um Senhor que modifica todo o cenário, é um Senhor que transforma todos os exemplos de vida. O capítulo 2 ele fala de alegria, acabou-se o vinho, foi-se embora a alegria, e agora o que fazer? Mas Jesus estava na festa, aleluias. De repente, ainda no versículo 2, a partir do capítulo 2, versículo 13, diz que Jesus expulsa os cambistas do templo. E aqui nos traz uma lição espiritual para as nossas vidas. Irmãos, nós somos templos do Espírito Santo do Senhor. Será que nós não temos barganhado a presença do Senhor por coisas vãs dessa vida? Mas eu trago também uma palavra do Senhor para o teu coração. Se nessa noite nós mantivermos relacionamento, tudo isso vai embora, e o templo vai voltar a ser purificado, e haverá a presença de Deus novamente em nossas vidas. Porque o inimigo ele tenta em muitas das vezes trazer coisas para o nosso ser, coisas que nos tiram da presença do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O Jesus que muda vidas, o Jesus de relacionamentos, Ele está no nosso meio. Ele vai entrar na tua vida hoje, irmãos. Eu tenho a plena certeza de que nós sairemos daqui nessa noite transbordando de alegria. O Senhor ele vai falar grandiosamente ao teu coração. Ele tem uma palavra para mim, Ele tem uma palavra para você. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. No capítulo 3 de João, Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Quando Jesus ele começa a falar com Nicodemos, começa a haver ali um diálogo, acredito eu, com até um diálogo bem entendido de Nicodemos, um homem inteligentíssimo. E Nicodemos tenta de alguma forma apertar o Senhor. E Nicodemos ele vai um pouco mais e diz assim ao Senhor: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, esse diálogo, acredito eu, ser um dos diálogos mais completos da Bíblia Sagrada. Eu particularmente, eu gosto muito de ler, eu admiro muito a Bíblia ela traz uns exemplos de leituras que nos leva a entender que todos os escritores da Bíblia eles tiveram uma certa preocupação em colocar palavras bem encaixadas na Bíblia. E Nicodemos ele fala: e como é que o homem pode nascer de novo? Porque nós temos esse problema, irmãos. Nós sempre queremos dar um jeitinho de Deus falar conosco, ou queremos dar um jeitinho de fazer com que Deus venha agir na nossa vida. Nicodemos quis dizer: mas Senhor, como é que pode nascer de novo? E o Senhor apresenta a ele um Espírito Santo e diz assim: Nicodemos, se nós não nascermos do Espírito, não teremos vida. E eu vejo aqui uma lição de Jesus para os nossos dias também. Irmãos, nos é necessário nascermos de novo para mantermos um relacionamento com o Senhor. Se nós acharmos que a vida que levávamos outrora é a vida que agrada ao Senhor, não. O Senhor diz: é preciso nascer de novo para que nós venhamos ter um relacionamento com o Senhor. Aleluias. Eu glorifico ao Senhor, irmãos, porque em todas as palavras em que João começou a falar de Jesus, havia uma propriedade muito grande. E no capítulo 4, onde Juarez também mencionou, o Senhor Jesus quebra um dos maiores paradigmas da história da Bíblia. A mulher diz assim a ele: mas onde é então que devemos adorar? E Jesus ensina aquela mulher, ele dá uma lição para ela, que também nos reflete nos dias de hoje. Irmãos, será que nós também não estamos procurando algumas fórmulas de adorar ao Senhor? Mas o Senhor nos diz: não existe lugar
não existe tempo, não existe momento. Aqueles que têm compromisso, aqueles que têm relacionamento com o Senhor, ele adora hoje, ele adora amanhã, ele adorou ontem, ele vai continuar adorando porque ele tem compromisso com o Senhor, ele tem relacionamento com o Senhor. Ele não se limita ao tempo, ele não se limita ao espaço, ele adora ao Senhor. Meu querido, eu te convido nesta noite para adorar ao Senhor. Não olhe para o teu problema, não olhe para a tua dificuldade. Eu te convido, vinde, vamos adorar, porque na medida em que formos adorando, esta casa vai se encher da glória do Senhor e sairemos daqui cheios da presença do Altíssimo. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Ainda no capítulo 4, versículo de número 43, Jesus cura o filho do oficial. Essa palavra também é tremenda, irmãos. Que fé que aquele homem produziu. Um homem que apenas com uma palavra, ele diz: Senhor, diz apenas uma palavra e ele sarará. Irmãos, como está a nossa fé? Será que nós estamos acreditando que se o Senhor disser nessa noite, Ele te cura da tua enfermidade, sairemos daqui alimentados dizendo: Deus me curou? Será que se o Senhor disser nessa noite, eu resolvo o teu problema, sairemos daqui nessa noite dizendo: Deus resolveu o meu problema? Ou será que vamos cochilar em pensamento dizendo: será que Deus faz? Eu quero te dizer, irmão, Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda opera no meio do povo dele. Nós às vezes falamos assim: nós não vemos mais os sinais de Deus. Irmãos, o Senhor ainda faz coisas grandiosas em nossas vidas. Aleluias. E é interessante que apenas uma palavra daquele homem, Jesus tinha autoridade em sua palavra, irmãos, e ele não mudou. E ele está aqui nessa noite, e a palavra dele ao teu coração é vida. Ele te traz vida nesta noite, ele te traz saúde nesta noite, ele te traz solução para os teus problemas, porque a palavra dele tem poder. A palavra dele produz alguma coisa, e ela vai produzir no ser da tua vida, e nós sairemos daqui dizendo: Deus esteve conosco mais uma vez. Aleluias. No capítulo 5 diz que Jesus cura um homem no tanque de Betesda. Essa passagem também é interessante. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor todos os dias. Nós vemos o Senhor falar, nós vemos o Senhor curar, nós vemos o Senhor batizar com o Espírito Santo. Mas nós temos um problema sério, e esse é um problema natural do homem. Nós nunca achamos que vai acontecer conosco. Nós falamos: Deus, a minha dificuldade é tão grande. Parece que Deus resolve o problema da irmã do círculo de oração, Ele resolve o problema de um jovem da mocidade, de um irmão, mas o meu problema Ele nunca resolve. Irmãos, é porque nós estamos na beira do tanque e não temos coragem de dizer: eu quero ser curado. Irmãos, o Senhor quantas vezes pergunta: o que é que você quer que eu faça? E nós falamos: ah, Senhor, a minha dificuldade é tão grande, o meu problema é tão imenso, eu não sei não. Mas eu venho te dizer nessa noite: se eu e você disser: Jesus, eu sou cego, Jesus, eu sou coxo, Jesus, eu estou enfermo, Jesus, o meu problema é tão grande, Ele vai ver em nós fé. E na medida em que Ele vê em nós fé, Ele vai nos curar. Ele vai, irmão, fazer alguma coisa em nosso favor, porque esse Jesus ainda faz milagres. Queridos, parece que nós ouvimos tanto falar de Jesus e nós simplesmente não cremos. Mas eu quero te dizer: vamos nessa noite criar um relacionamento, porque na medida em que nós nos relacionarmos com Ele, o céu vai se abrir sobre nossas vidas, e nós sairemos daqui dizendo: Deus, eu te engrandeço, Deus, eu te adoro, Deus, eu te glorifico, porque o Senhor ainda faz milagres na minha vida. Aleluias. Ainda mesmo no capítulo de número 5, a partir do versículo 16, Jesus é declarado Filho de Deus. Irmãos, essa palavra também mexeu muito forte comigo. Nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos Jesus, ouvimos falar de Jesus, e será que testificamos de Jesus? Ou será que o problema da nossa vida é tão grande que nós não conseguimos olhar e falar assim: Jesus, eu ainda creio que o Senhor faz? Irmãos, não existem problemas difíceis para o nosso Deus. Eu tenho certeza de que se nesta noite você disser: Jesus, eu estou na tua casa, Senhor, eu cheguei aqui no templo do Senhor, eu quero ver um milagre na minha vida, Ele vai fazer o teu milagre. Declara nessa noite, irmãos, que Ele é Senhor da tua vida. Diz: Jesus, Tu és aquele que tem a primazia da minha adoração. Jesus, Tu és aquele que minha alma anseia. Jesus, Tu és aquele que eu desejo engrandecer. E na medida em que nós declararmos: Jesus, Tu és o Senhor, Ele vai habitar no nosso meio, e Ele vai fazer grandes coisas. Aleluias. No capítulo de número 6, diz que Jesus alimenta mais de 5.000 homens.
E aqui também tem uma lição para as nossas vidas. Irmãos, será que nós não estamos achando que Jesus não faz mais alguma coisa por nós? Será que nós não estamos pensando assim, o Senhor fez no passado, Ele não faz hoje? Irmãos, pode até parecer bobeira o que eu vou falar aqui, mas eu creio que Deus vai falar com alguém. Queridos, eu ainda creio em um Deus que visita a dispensa de crente. Eu ainda creio em um Deus que Ele entra em lugares que o homem não pode entrar. Eu ainda creio em um Deus que Ele visita, irmão, a tua casa, quando você fala, Senhor, não tenho mais nada. Eu ainda creio num Jesus, irmãos, que cura enfermidades. Irmão, será que você não está precisando que o Senhor supra uma necessidade sua nesta noite? Eu tenho uma palavra para te dizer. Jesus ainda visita a nossa casa. Jesus ainda multiplica o pouco que nós temos. Então nessa noite eu quero te dizer, se o teu problema, irmãos, é uma necessidade, seja ela financeira, seja ela material, eu quero te dizer, eu sirvo um Jesus que trabalha nas coisas espirituais, mas eu também sirvo um Jesus que nunca desamparou um crente que ora, nunca desamparou um crente que diz, Jesus, eu dependo do Senhor. Ele faz, irmãos, milagres ainda. Acredita nesta noite. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Jesus é santo. Eu te engrandeço, Jesus, nesta noite. Irmãos, agora tem uma palavra que acredito eu que vai falar muito forte ao teu coração. No capítulo 8, João fala que Jesus perdoa uma mulher adúltera. Irmãos, nós temos às vezes em nós um problema muito sério, que é um problema natural do ser humano. Nós julgamos muito as pessoas. Quem sabe, irmãos, alguém disse para você assim, que o teu pecado, a tua causa, a tua falha foi tão grande, você não é digno mais de estar aqui. Quem sabe alguém falou para você assim, quem é você para estar na casa do Senhor? Ou quem é você para estar cantando? Eu venho te dizer, irmãos, quem são os teus acusadores? Querido, quem são aqueles que te acusaram? Jesus nessa noite Ele está dizendo, eu não te acuso, mas eu te chamo para manter um relacionamento comigo. Jesus te chama nessa noite, irmãos. Não olhe, meu querido, para o teu passado. Viva um relacionamento com o Senhor nesta noite. Aleluias. Jesus está aqui. Oh, engrandecido e santo Deus, eu te engrandeço, Jesus. Irmãos, o tempo já tem passado. Eu quero chegar agora no capítulo 17 de João. Jesus, antes de sua morte, Ele ora ao Senhor. E na sua oração, Ele fala essas palavras que eu li no começo. Porque eu lhes dei a tua palavra, a palavra que me deste, e eles receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Se nós crermos e acreditarmos que Jesus é um Senhor de relacionamento, que Jesus é um Senhor que faz milagres, a nossa vida vai mudar. A mesmice que chegamos até o dia de hoje vai ser transformada em vidas de bênção, em vidas de vitória. E Jesus no final dessa oração Ele fala assim, Pai, eu vou para o Senhor, mas envia, Deus, um Consolador, e esse os ajudará. E esse Consolador já veio, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E o Consolador, Ele está no nosso meio nessa noite dizendo, ei querido, vamos manter um relacionamento com o Senhor. Irmãos, vamos manter um relacionamento de verdade com o Senhor, porque na medida em que eu e você nos relacionarmos com os céus de verdade, a nossa vida vai mudar. Irmãos, se eu e você nessa noite dissermos, Deus, eu acredito que o Senhor ainda faz milagres, haverá aqui, irmãos, uma manifestação da glória do Senhor. Sairemos daqui abençoados, sairemos daqui transbordantes da glória e da presença do Senhor. Então eu te digo, irmão, qual é o teu problema nessa noite? Querido, qual é a tua dificuldade nessa noite? Será que esse nosso Jesus, Ele foi no passado, não é hoje? Ele ainda continua. Ele ainda continua sendo Deus. Ele pode te curar nessa noite, Ele pode te visitar nessa noite, Ele pode fazer grandes maravilhas na tua vida. Ele é um Deus ainda que tem água viva para o nosso ser. Ele é o Senhor que está dizendo, somente me adore, porque o resto eu vou fazer. Somente glorifique o meu nome, porque eu vou entrar com a providência na onde você precisa de providência. Irmãos, largue essa mesmice e mantenha relacionamento com o Senhor. O Deus de relacionamento está nessa noite te convidando. Ei, chega-se à minha presença e eu te responderei. Ei, venha falar comigo a tua necessidade e eu abrirei as portas do céu. Irmãos, não se limite à tua dificuldade. Adore ao Senhor nesta noite, diga, Deus, eu creio que tu faz milagre, porque quando
quando nós todos confessarmos com uma só voz: ei Deus, Tu és aquele que ainda produz coisa no meio do povo, esta casa vai se encher da presença, e sairemos daqui dizendo: Deus, Tu estava no nosso meio. Deus, a minha dificuldade me cercou até hoje, porque eu permiti, eu não Te adorei, eu não acreditei, mas hoje eu confio, hoje eu saio daqui acreditando que Tu és o Deus da minha vida. Aleluia. Irmãos, eu tenho certeza de que sairemos daqui nessa noite dizendo: Deus, a minha alma Te engrandece, a minha alma Te glorifica. Quem sabe, irmãos, nós esperávamos que o Senhor viesse falar de uma forma gritante no nosso meio, mas o Senhor nessa noite Ele fala ao meu e ao teu coração: ei, eu não mudei, eu ainda faço, eu ainda sou um Deus que opera milagres, eu ainda sou um Deus que cria situações para o meu nome ser glorificado. Nessa oportunidade, irmãos, ainda faltam 5 minutos, eu quero contar o que o Senhor fez na minha vida. Há poucos dias, na noite de um domingo para uma segunda-feira, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma família muito pobre. Eu vi literalmente uma casa muito humilde no meio do nada. E eu cheguei até aquela casa e eu vi uma mulher cabisbaixa e uma criancinha bem menor, bem pequenininha. E aquela mulher falou para mim assim: tem 3 dias que eu não tenho nada para comer. Irmãos, eu acordei daquele sonho. Eu sonho muito, isso é natural, eu sonho demais. E é interessante que quando eu acordei, eu apertei o celular, que eu durmo com o celular do lado, eu olhei no celular, eram 3h15 da manhã. Para mim parecia ser um sonho natural. Eu falei: mais um sonho, porque eu sempre sonho. Aí no outro dia de manhã eu me levantei, me arrumei para ir para o serviço, tirei o carro para fora. Aí quando eu estava fechando o portão, irmãos, eu pensei comigo mesmo: vou pegar a minha Bíblia, vou levar a Bíblia hoje. Só que foi um pensamento meio doido na minha mente, porque eu não levo a Bíblia para o serviço, porque eu não tenho tempo de estar lendo. Pois bem, coloquei a Bíblia no banco do passageiro e fui. Eu passo por uma certa rodovia praticamente todos os dias. E eu estava passando, irmãos, em uma determinada altura daquela rodovia, eu ouvi uma voz literalmente que me disse: para. Irmãos, naquele momento eu não entendi muito aquela voz. Eu falei assim, pensei comigo: é coisa da minha mente. Eu continuei andando. Eu andei cerca de 1,5 km mais ou menos. Eu vi a placa escrito retorno, e eu li para mim mesmo: retorno. Quando eu li retorno, irmãos, eu ouvia pela segunda vez aquela voz que me disse: faz o retorno e volta. Queridos, até então eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu dei seta, parei no acostamento, mas não fiz o retorno. Fiquei olhando para aquela placa e pensando: Deus, o que é isso? E fiquei ali por alguns minutos pensando, tentando entender o que estava acontecendo. Irmãos, e pela 3ª vez eu ouvi aquela voz mais forte que falou no meu coração: faz o retorno e volta. Eu mesmo sem entender, fiz o retorno, voltei. Os irmãos que sempre dirigem rodovia, a maioria das rodovias ela tem um nível do retorno um pouco mais alto do que a via normal. Eu passo por ali diariamente, irmãos, eu nunca percebi que ali tinha aquele retorno. E eu fiz o retorno, voltei de novo na pista. Quando eu parei no retorno para cair na pista, irmãos, eu olhei para baixo e eu nunca havia observado que ali embaixo tinha uma casa. Nunca. Eu passo ali diariamente e nunca percebi que tinha uma casa ali. Eu fiquei observando aquela casa de longe e algo falou no meu coração: vai até lá. Irmãos, e quando eu ouvi aquilo que falou no meu coração: vai até lá, eu lembrei-me do sonho. Eu falei: Jesus, as características da casa é a mesma que eu vi naquele sonho. O que é que o Senhor tem para fazer? Irmãos, e mesmo meio confuso, eu parei e fiquei observando a casa. Desci um pouco mais até perto da casa e fiquei olhando o movimento de fora. E algo falava para mim: desce e vai lá. Eu falei assim: meu Deus, eu não vou. Aí, irmãos, por muito insistir, eu falei assim: Deus, se o Senhor me trouxe até aqui, eu te peço, me manda um sinal de dentro da casa. Irmãos, eu fechei a minha boca, eu escutei uma criança que disse assim: mãe, eu ainda estou com fome. Irmãos, aquilo eu me estremeci. E a mulher respondeu assim: filha, a mãe já falou que não tem nada para você comer. A mãe vai dar banho em você, vai te levar para a escola, e lá você come. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu me enchi de uma graça. Falei: Deus, eu creio que o Senhor me trouxe até aqui. Eu bati palma naquela casa e falei assim, eu nem cumprimentei aquela mulher, eu falei assim: senhora, a senhora crê em Deus? Ela ficou meio assustada me olhando e falou assim: creio. Eu falei: então eu quero te dizer que Deus me mandou vir até a tua casa. Ela ficou mais confusa ainda. Aí eu falei: vou buscar a minha Bíblia que está no carro. Aí eu me lembrei, falei: Deus estava trabalhando desde manhã. Eu fui no carro e peguei a Bíblia, irmãos. Entrei na casa dela e falei assim: eu posso orar pela senhora? Ela disse: pode. Irmãos, eu comecei a orar pelaquela mulher. A mulher caiu endemoniada.
Mas irmãos, na hora eu me revesti de uma graça tão grande. Eu falei: Jesus, o teu sangue há poder. Na hora aquela mulher voltou em si. Eu comecei a conversar com ela, ela falou assim para mim: mas o que é que está acontecendo? Aí eu contei o sonho para aquela mulher. Ela se ajoelhou, irmãos, e começou a chorar. Ela falou assim: moço, eu não sei orar. Eu fui na igreja dos crentes uma vez só, mas eu estou passando por uma dificuldade. Tem 3 dias que eu não tenho nada para comer, e o meu filho quer comer, eu não tenho nada para dar para ele. E essa noite, por volta das 3 horas da manhã, eu estava desesperada. Eu falei assim: Deus, se o Senhor verdadeiramente existe, manda alguém vir na minha casa. Irmãos, foi a hora que o Senhor falou comigo. Então eu quero te dizer algo nessa noite, meus queridos. Nós ainda servimos a um Jesus de relacionamento. Nós ainda servimos a um Jesus que faz milagres. E aquela mulher contou a situação para mim. Eu falei assim para ela: eu creio que Deus então me mandou aqui, eu vou te ajudar. Eu tinha pouco dinheiro, eu tinha cerca de uns R$80 na carteira. E falei para ela assim: eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou embora, eu vou trabalhar, vou embora, e amanhã, esse mesmo horário, eu estarei aqui na sua casa de novo. Irmãos, eu não consegui trabalhar. Eu vim embora, e eu sou muito emotivo com crianças. E quando ela falou do menino, eu cheguei, fui direto no mercado e comprei um monte de coisa pro menino. Um monte, mas um monte mesmo. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, né, e falei pra ela que eu tinha comprado. Ela falou assim: mas você comprou só coisa pra criança, e as coisas pra casa? Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu falei assim: mas vou colocar mais crente nessa bênção então. Aí eu fui, contei pra minha tia Sirlene, falei pra ela, falei: vamos nos unir, vamos fazer alguma coisa. Falei pro Juarez também, conversei com a mãe do Juarez, conversei com a minha tia Ruth. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, no outro dia, 7h30 da manhã, eu estava na casa dela com um carro lotado de coisas. O marido dela, irmãos, ele nem trabalhar foi. Sabe por que ele disse assim? Ele não acreditava que Deus ainda fazia coisas para aqueles que acreditam nele. Então, irmãos, eu quero te dizer nessa noite: nós servimos a um Deus que cria circunstâncias para o nome dele ser engrandecido. Ei, meu querido, qual é a tua dificuldade? Irmãos, eu te pergunto nessa noite: qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Ei, chegue a Jesus nessa noite. Querido, venha ter um encontro com o Senhor. Irmão, vamos ter um relacionamento, e nós sairemos daqui vitoriosos.